Bom, você é do tipo de pessoa que aprecia histórias de assombrações e lugares fantasmagóricos? Esses relatos eles acabam sendo mais comuns do que a gente pensa. Estão espalhados aí por vários lugares de todo o mundo. Especialmente quando envolvem casarões antigos, prédios comerciais, hotéis de apresentações artísticas. Inclusive você lembra que a gente já teve aqui no Conexões o caso do Edifício Joelma, né? Pois é, vários são os exemplos aí espalhados pelo nosso país. Mas tudo isso tem a sua parcela de mistério. Você vai conhecer agora alguns lugares que estão localizados inclusive aqui no Brasil, que são verdadeiras lendas urbanas aí, e que isso não surgiu do nada, né? Algo aconteceu com certeza para dar origem a elas. Então, bora lá. Bom, sempre há alguma história por trás de todo esse contexto, e essa história geralmente é trágica, né? Um evento peculiar que, digamos, acabou fazendo com que um mal-estar generalizado pudesse se espalhar pelo ambiente. É como se houvesse ali uma força muito intensa, capaz de fazer com que as pessoas ouçam e vejam coisas que definitivamente não estão naquele lugar. Na Rua Nova, no bairro Santo Antônio, em Recife, há um prédio inacabado que carrega uma história terrível, ocorrida aí em meados dos anos de 1900, finalzinho aí do século XIX. Relatos afirmam que é comum ouvir um choro de uma mulher, gemidos abafados e experimentar sensações estranhas no local. A história por detrás desses fenômenos envolve uma jovem chamada Clotilde, que acabou se apaixonando, mas não teve a permissão de seu pai Jaime para namorar. Seu pai, um rico comerciante da região e, consequentemente, intransigente, acabou fazendo com que Clotilde decidisse viver seu amor em segredo, contando apenas com o apoio de sua mãe. Jaime era um homem sistemático e controlador e sequer permitia, inclusive, à filha que frequentasse o seu próprio comércio para evitar que ela chamasse a atenção de clientes homens que passavam por lá. Pensar em ter um namorado, então, parecia algo fora de questão. Contudo, Clotilde não apenas namorou escondida, como também acabou engravidando seu amado. A reação de Jaime foi a pior possível. Ele mandou emparedar a filha ainda viva no banheiro da casa. É isso mesmo. Ele mandou emparedar a filha ainda viva. Ele quebrou a parede, colocou a filha no espaço e ordenou que ela fosse fechada novamente com tijolos e, consequentemente, cimento. Após o ocorrido, ele teria fugido para Portugal, seu país de origem. No entanto, anos depois, retornou ao Brasil. Relatos dizem que Jaime passou o restante de sua vida sem dinheiro, sozinho e atormentado pelos fantasmas de sua filha e de sua ex-esposa. E você, acredita nessa história? Já tinha ouvido falar dela antes? Quando o assunto é lugares sagrados como igrejas, é raro alguém dizer que esses espaços são assombrados por maus espíritos. Por outro lado, cemitérios, que também são considerados sagrados, costumam ser associados tanto a espíritos bons quanto maus. Vai saber, não é? Agora, se combinamos esses dois elementos, é bem provável que algo estranho surja dessa mistura. Um exemplo disso é a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, localizada no bairro da Liberdade, reduto japonês em São Paulo. Uma das histórias mais misteriosas sobre a Capela da Nossa Senhora dos Aflitos é a do soldado Francisco José das Chagas. Ele foi um dos líderes da revolta contra a falta de pagamento aos militares em 1821 e por isso acabou condenado à morte na forca. No dia de sua execução, a corda se rompeu 2 vezes, o que foi interpretado como um milagre pelo povo que assistia. Mesmo assim, as autoridades insistiram em concluir a execução e o mataram na 3ª tentativa. O corpo de Chaguinhas, como era conhecido, foi enterrado no Cemitério dos Aflitos, onde hoje se encontra a capela. Diz a lenda que o seu espírito ainda permanece no local e que muitos fiéis visitam a capela para fazer pedidos e pagar promessas ao soldado. No entanto, alguns afirmam que é possível ouvir batidas na porta da capela,
que seria um sinal de que Chaguinhas estivesse atendendo à súplica dos devotos. Outros dizem que viram o fantasma de Chaguinhas vestido de branco, com uma corda no pescoço e um sorriso no rosto. A capela é considerada patrimônio histórico e cultural de São Paulo, além de ser um local de grande fé e devoção popular. Onde antigamente funcionava um cinema, hoje há um edifício comercial. O prédio mudou de função, mas a essência do local parece permanecer. Conta-se que durante o tempo em que o cinema estava em funcionamento, ocorreu uma morte trágica enquanto um filme estava sendo exibido. O homem soubera que estava sendo traído e decidiu seguir a esposa para tentar descobrir a traição, o que não demorou muito para que fosse revelado. Em uma de suas perseguições, a esposa entrou em um cinema próximo ao local conhecido como Boca Maldita, acompanhada do que seria o seu possível amante. Enfurecido, o homem entrou logo em seguida e, sem hesitar, atacou o casal, matando a esposa a facadas. Com o passar do tempo, os frequentadores daquele cinema começaram a ouvir alguns eventos estranhos, como barulhos na sala de projeção, sussurros, como se alguém estivesse ali do lado, choros, filmes sendo interrompidos do nada, além de várias pessoas que relatavam que o ambiente parecia ser excessivamente pesado. Anos depois, o local foi fechado e no seu lugar foi erguido um prédio residencial, o Maison Blanche. Porém, alguns moradores e funcionários afirmam ter visto uma alma penada vagando pelos corredores e andares do edifício. Começou, né? No entanto, nunca se falou sobre ataques ou que a presença ali relatada fosse maligna. Pelo contrário, muitos ficam sensibilizados pela história que acaba envolvendo o local. O edifício Paternon Center, situado no centro de Goiânia, é considerado uma obra arquitetônica modernista e que marcava uma era em que a capital de Goiás adotava um novo estilo, aliado ao Art Deco, que já dominava a cidade. Fato é que durante a construção do edifício, que ocorreu lá no ano de 1976, houve o primeiro caso de autoextermínio. Um homem que trabalhava nas obras teria saltado do 8º andar após anos sofrendo com problemas de depressão. Anos após, a esposa do dono do empreendimento também teria se jogado do 8º andar. Diante disso, a administração do prédio decidiu isolar esse pavimento, impedindo que qualquer pessoa acessasse ou utilizasse aquela área. Assim teria permanecido por um bom tempo, mas os casos de mortes no Paternon não pararam por aí não. Antes de se transformar em uma área com 3 teatros e um espaço ideal para diversos tipos de apresentações, o local era utilizado pela Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, por muitos anos até o início dos anos 60. Um caso muito comentado ocorreu por volta de 1988, quando um homem subiu ao 9º andar, onde na época funcionava a Câmara Municipal de Goiânia, e saltou diretamente para a calçada de uma movimentada avenida que passa ao lado do edifício. Diversas testemunhas afirmam ter visto o rapaz correr e saltar sobre a mureta de proteção que havia em uma área aberta no 9º andar. Muitos relatos de pessoas que já visitaram ou que trabalharam no edifício mencionam que o lugar é assombrado por vozes, choros, sussurros e vultos das pessoas que desistiram da vida e escolheram o Paternon como seu último trampolim. Nossa, essa história é bem manjada, hein, produção? Choros, sussurros e vultos. Ah, tô começando a não acreditar nisso não. Brincadeira, tô de boa. Sonhar hoje à noite. Pois é, Goiânia não é apenas a capital sertaneja, como passou a ser rotulada nos últimos anos. Nos últimos anos, a partir da década de 80 em produção. Porque nós somos jovens. A cidade também guarda outros aspectos interessantes, incluindo o seu lado sinistro. Assim como o Paternon Center, há também o famoso Centro Cultural Martim Sererê, na capital goiânia, onde testemunhas relatam ter ouvido gritos, experimentando sensações estranhas e até mesmo shows musicais que acontecem por lá. Após a mudança das caixas d'água da companhia para outro bairro da cidade, a área ficou abandonada por um longo período, antes de ser convertida em um centro de cultura e lazer. Durante esse intervalo, algumas testemunhas afirmam que os reservatórios, hoje transformados em teatros, foram usados durante a ditadura militar
especialmente durante o golpe de 64, com locais de interrogatórios. Não é necessário entrar em muitos detalhes, mas a história conta que essa foi uma época em que muitos jornalistas e pessoas que se opunham ao sistema de governo, além de outros considerados conspiradores, traidores e subversivos, foram, além de torturados, dados como desaparecidos. Infelizmente, hoje, o Centro Cultural Badalado guarda uma parte tão horrível e desprezível da história brasileira. Se você é do Rio de Janeiro, provavelmente já ouviu falar dessa história. E se não é, vai ficar sabendo agora. O atual Centro Cultural Oswaldo Viana Filho, mais conhecido como Castelinho do Flamengo, já foi residência de famílias importantes, especialmente na primeira metade do século XX. O Castelinho do Flamengo também é conhecido por suas histórias de terror. Uma das mais famosas é a de Maria de Lourdes, uma menina que morava no castelo com seus pais, Avelino e Maria Fernandes, pleno início aí do século XX. Segundo a lenda, eles foram atropelados por um bonde que passava em frente ao castelo, e a menina presenciou tudo da torre onde ficava o seu quarto. Ela ficou órfã e foi entregue a um tutor que a maltratava e inclusive roubou sua herança. Lourdes tirou a própria vida na torre e seu fantasma ainda assombra o local, assustando os moradores da rua que invadem o castelo. Outras histórias de terror envolvem o comendador Joaquim da Silva Cardoso, que construiu o castelo em 1918 e morreu em 1931. Dizem que ele era um homem cruel e violento e que torturava seus empregados e, além disso, tinha uma amante secreta. Seu espírito também estaria preso ao castelo, causando ruídos estranhos e aparições assustadoras. Alguns afirmam que ele teria sido assassinado por sua esposa ou por sua amante e também teria sido visto caminhando sozinho durante a noite. Produção, é o último. Pra mim já deu. Esse é o mais leve. Abraço, até a próxima!